Você pode aplaudir mais? Muito mais. Aplauda com vontade. Aplauda como se você estivesse na frente da maior autoridade, porque você está. Alguém sabe assoviar aí? Alguém sabe? Por favor, por favor. Oh Deus, receba, receba, Senhor, receba. Deus nunca irá ser mudado, Ele nunca irá alterar aquilo que Ele é. Agora, nós precisamos ser transformados. Ele não irá se transformar, porque Ele é. Ele mesmo disse, se você pegar do Antigo Testamento até o final, Ele é o eu sou. Ele já se define. Eu sou o que sou. O eu sou. Agora, e nós? Nós estamos em constante transformação. Então hoje você está aqui para que isso aconteça mais um pouquinho na tua vida. Para que aconteça comigo e com você. Um pouco mais daquilo que o Senhor vem fazendo desde que Ele iniciou a boa obra em nós. Que só será terminada na volta do Senhor. Então Ele está nos aperfeiçoando. Ele está aperfeiçoando quem? Aquele que está lá fora? Não. Ele está aperfeiçoando a sua igreja. E quem é a igreja de Deus? Aqueles que se reúnem em nome dEle. Então nós precisamos compreender de fato quem nós somos nessa história, e o quanto conectados nós estamos com Ele, e o quanto abertos para aquilo que Ele deseja fazer. Porque se eu ficar lá na minha casa, se eu ficar fora do corpo, eu sou um membro que vai morrer. Agora, quando nós nos reunimos, nós nos conectamos, e nós passamos a ser o corpo daquele que é a cabeça. Amém, gente? Que você aplauda a Deus. Eu vou começar, eu quero ler um texto para vocês, Alex, um livro de lá, da nossa biblioteca, que aliás, gente, nós temos uma biblioteca aqui dentro, e que você sinta vontade de ler um pouco mais. A palavra de Deus, ela é suficiente para nós, mas nós temos muitos livros, autores, homens e mulheres, que escrevem a respeito do Senhor, a respeito da obra, a respeito das maravilhas dele, e você pode ter muito mais informação, muito mais acesso a tudo aquilo que o Senhor já inspirou pessoas para escreverem. Eu estou com um livro aqui que é a respeito de algumas ilustrações. Então é apenas uma história, tá? Não é verídico, é uma história, e eu quero ler para vocês. Prestem atenção nisso. Um homem havia pintado um lindo quadro. No dia de apresentá-lo ao público, convidou todo mundo para vê-lo. Compareceram as autoridades do local, fotógrafos, jornalistas e muita gente, pois o pintor era muito famoso e um grande artista. Então imagine a movimentação, convidados para uma exposição muito importante, porque aqui disse que ele era muito famoso e que ele fazia coisas lindas de fato. Chegado o momento, tirou-se o pano que velava o quadro. Houve caloroso aplauso. Era uma impressionante figura de Jesus batendo suavemente à porta de uma casa. Imaginem a cena. Foi desenhado isso, Jesus batendo à porta de uma casa. O Cristo parecia vivo, com o ouvido junto à porta. Preste atenção. Com o ouvido junto à porta. Ele parecia querer ouvir se lá dentro alguém respondia. Houve discursos e elogios. Todos admiravam aquela obra de arte. Um observador curioso, porém, daqueles que prestam mais atenção, achou uma falha no quadro. A porta não tinha fechadura. Pô, uma falha. É uma casa, uma porta, alguém está batendo ali, quer entrar, mas a porta não tinha fechadura. E foi perguntar ao artista: sua porta não tem fechadura, como se fará para abri-la?
É assim mesmo, respondeu o pintor. Esta é a porta do coração humano, só se abre pelo lado de dentro. Essa casa desenhada aqui é você. Cada um de nós. Esta porta representa as nossas vidas, os nossos corações, em que Jesus está com o ouvido encostado para tentar perceber se há alguma movimentação do lado de dentro, se existe alguém ali. Imagina Jesus agora com o ouvido encostado em você. Imagina Jesus agora com o ouvido encostado em você. E Ele não vai arrombar esta porta como um ladrão, como um bandido. Porque esta porta não será aberta pelo lado de fora. Ele pacientemente está aguardando que você, do lado de dentro, que tem esta fechadura, abra esta porta para Ele entrar. Nós, quando louvamos, quando lemos a palavra, quando oramos, quando dizemos que Jesus é nosso Senhor, será que de fato estamos prontos para deixar Ele entrar? Será que de fato as nossas vidas estão clamando por Ele? Será que nós, do lado de dentro deste quadro, desta pintura que foi feita, nós estamos com a mão na maçaneta para abrir e dizer ao Senhor: entre, meu amado, entre, Salvador da minha alma, entre, Cordeiro de Deus que morreu pelos meus pecados? Será que nós estamos assim? Ou quando Jesus está com o ouvido encostado em nossas vidas, Ele não ouve nada, nenhum som do lado de dentro, nenhuma intenção de alguém andando em direção a esta porta para abrir? Será que Ele não vê movimentação nenhuma dentro de nós? O que está acontecendo? Uma necessidade urgente. Feche os seus olhos. Deus, nós já louvamos, nós já oramos. Mas nós precisamos que o Teu Espírito Santo mexa conosco nesta noite. Nós precisamos, Senhor, sermos levados a uma conexão tão profunda com o Senhor, que o Senhor não espere muito do lado de fora. Que o nosso desespero pela Tua presença nos faça ir em direção à porta e abrir esta porta, até mesmo antes do Senhor bater. Só que sozinhos nós não conseguimos, eu não consigo, Pai. Nós precisamos do Teu Espírito. Nós precisamos da Tua visitação. Nós precisamos do Teu fogo, Senhor. Da Tua graça, do Teu poder, como o Senhor fez no passado e continua fazendo hoje para todos aqueles que estiverem prontos, desejosos. Oh Deus, sonda cada coração aqui nesta noite, Senhor. Sonda as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, sonda-nos aqui neste lugar. Como estamos, Deus? Jesus, nós que dizemos que somos a Tua igreja e o Teu povo, como nós estamos aos Teus olhos? O que o Senhor ouve quando encosta o Seu ouvido em nós? Vem falar conosco, Senhor. Vem falar conosco, Senhor. Nós queremos, nós estamos sedentos. Nos dá direção. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Oh Deus, oh meu Deus. Bom, deixa eu te colocar na história, sobre o que nós vamos falar. Os discípulos estavam ali andando com Jesus. Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus. Nós estamos ali numa fase em que há grande perseguição com a igreja. Os primeiros cristãos ali começam a ser reconhecidos como cristãos, mas para aquele povo judeu e para aqueles gentios que nem acreditavam em nada, né, os gregos ali, eles não aceitam, eles acham aceita, e começa um alvoroço ali pela região de Jerusalém, e coisas muito fortes e pontuais estão acontecendo ali. Eu vou ler algumas coisas, mas ainda o texto não vai estar ali, depois eu vou colocar para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Neste momento, Estevão era um desses homens que falava abertamente sobre Jesus, com toda honra ao Salvador. Não tinha medo, não se acovardava, não se escondia, não falava atrás de muros ou escondido em vielas, abertamente no meio do povo ele se apresentava. E ele é preso, começa uma grande perseguição atrás de Estevão, ele é preso, e aí perguntam para ele, mas então o que é isso que você está falando? E se você pegar o capítulo que ele vem relatando, ele passa por Abraão, ele passa por Moisés, e ele vem contando a história do que Deus estava fazendo. Ele morre, na hora que ele está sendo apedrejado, quem está ali do lado vendo é Saulo, um dos grandes religiosos da época, que era fiel a tudo aquilo que ele conhecia do judaísmo, um dos grandes judeus mesmo, instruídos ali junto com os maiores líderes judeus, e ele está vendo Estevão sendo apedrejado e morrer, e ele simplesmente, ele aprova aquela situação. Estevão morre. Alguns irmãos muito queridos e tementes pegam ali o corpo dele, enterram. E aí diz assim a palavra de Deus. Eu ainda não vou passar o texto para vocês, nós vamos começar depois. Olha como que, eu só quero citar o último trecho do discurso de Estevão para vocês. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Era nesse nível o discurso de Estevão. Aí ele morre, Saulo está ali, e naquela ocasião se desencadeia uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos são dispersos, exceto os apóstolos. Aqueles que já vinham pregando e anunciando Jesus, eles são espalhados para outros locais, exceto os apóstolos que permanecem ali. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Gente, pensem numa perseguição que faz o que fez com Estevão, apedrejar até a morte. Por que Estevão, em que condição Estevão estava, que enquanto estava sendo morto e apedrejado e acusado e tudo mais, ele continua anunciando o seu Senhor? O que fez isso nele foi o Espírito Santo. O Espírito Santo encheu Estevão de tal maneira que ele não parava de falar. Imaginam pedras sendo lançadas na cabeça, no corpo, por todo lado, no rosto. Imagina, e ele falando, o sangue caindo,
partes sendo feridas, arrancadas pelaquela própria pedra, e ele continuava falando: isso não é obra humana, isso só o Espírito de Deus pode fazer. Quando eu leio para vocês o que diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem, sem medo. Preste atenção aqui, irmãos nossos, eu gosto de falar isso, para que vocês não achem que são pessoas muito diferentes de nós. Irmãos nossos, que pregavam o mesmo Cristo que nós estamos ouvindo agora aqui. Sem medo, sem vergonha, sem preocupação se eles iriam ser cancelados. Eles falavam de Jesus. O que fazia isso? O Espírito Santo. Eles estavam cheios daquela presença poderosa. Eles não vacilavam, eles não tinham medo. Eles falavam, eles pregavam, eles anunciavam. Acontecesse o que acontecesse, podia ser prisão, podia ser morte, podia ser o que for, eles não paravam. E assim aconteceu com Filipe. Ele estava lá em Samaria, e ele, cheio do Espírito Santo, presta atenção que eu vou falar isso muitas vezes, gravem isso. O que fazia com que esses homens fizessem essa obra? Eles estavam cheios do Espírito Santo. Filipe em Samaria começa a fazer maravilhas. Aqueles que estavam possessos de demônios são libertos. Aqueles que estavam com doenças, os paralíticos, eram curados na hora, e todo o povo via. E Filipe anunciava e fazia a obra que precisava ser feita, custasse o que custasse. O que fazia isso? Ele estava cheio do Espírito Santo. Grandes sinais e milagres eram realizados. Saulo, nesse momento, estou colocando aqui a situação para vocês entenderem. Saulo, nesse momento, perseguidor da igreja, está indo a Damasco, tem um encontro poderosíssimo com Jesus. A palavra de Deus vai dizer que uma luz brilhou em volta dele, uma luz tão forte, tão impactante, que ele ficou cego. Ele ficou 3 dias sem comer nesta situação. Ele chega onde ele deveria ir, ele encontra Ananias. Já tinha sido tocado pelo mesmo Deus, cheio do Espírito Santo. Ele percebe que era Deus. Ele vai até Saulo, ele ora e ele diz: olha, o Senhor me mandou aqui. E quando ele põe a mão sobre Saulo, ele é cheio do Espírito Santo e ele volta a ver. Ele continua sendo chamado de Saulo, mas lá na frente, se você for ler o capítulo 13, ali ele começa a ser chamado de Paulo. Mas percebe que toda a obra feita para que o evangelho avançasse, era uma obra feita pelo Espírito Santo. Nós louvamos hoje aqui: Espírito Santo, enche o meu viver. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Eu quero agora pedir para a Vanessa, por favor, colocar o texto, Van, de Atos. Atos 11, isso. Agora eu vou ler com vocês, Atos 11, a partir do versículo 19. Sobre quem nós vamos falar aqui hoje. Eu não sei se você já ouviu falar de Barnabé. Barnabé, tão esquecido na palavra de Deus. Algumas passagens aqui vão falar sobre ele, algumas que eu nem vou ler, depois ainda falam sobre ele também. Mas um homem que é pouco falado, é pouco citado, é pouco lembrado, mas eu quero que vocês prestem atenção, por favor. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos,
contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. O que aconteceu? Quando aqueles judeus se convertem e eles são espalhados pela perseguição, eles vão atrás de outros judeus, para começar a falar para eles aquilo que eles já tinham recebido, aquele impacto. Só que alguns outros convertidos não se limitam apenas aos judeus. Eles começam a anunciar aos gregos, aos gentios, àqueles que não eram o povo escolhido de Deus. Percebe como a coisa ela é bombástica, percebe? A coisa é tão forte que nada breca, e eles não se limitam nem a falar com aqueles que eles já conheciam os jeitos e a tradição e tudo mais. Eles vão desesperados, qualquer um que passasse na frente deles, eles estavam anunciando sobre Jesus Cristo. O que fazia isso? O que fazia isso? O enchimento do Espírito Santo. Sem isso era impossível, impossível. E quando chega nos ouvidos deles lá, né, que fala, ali eu li para vocês, olha. Vou ler agora para vocês no 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. O que eu quero que você preste atenção é o seguinte: na hora que essa mensagem chega a Jerusalém, Barnabé estava ali com os apóstolos. Eles chamam Barnabé e enviam a Antioquia. Barnabé teve tempo de ser treinado? A Bíblia diz que Barnabé precisou refletir sobre isso. A Bíblia diz que Barnabé estava preocupado com a sua família, nem cita. A Bíblia diz que Barnabé tinha compromissos, e os apóstolos permitiram que ele mudasse a sua agenda, deram alguns dias a ele, ou ele foi participar de um ritual para estar preparado para ser enviado. É isso que eu quero que vocês prestem atenção aqui. Imediatamente a notícia chegou em Jerusalém de tudo o que estava acontecendo na Antioquia. Eles chamam Barnabé e enviam Barnabé. Por quê? Porque Barnabé estava preparado e ele estava cheio do Espírito Santo para fazer a obra que vocês vão ver depois. Nós, como igreja hoje, nós, como igreja do mesmo Jesus Cristo, nós precisamos de muita coisa para servir a Deus. Nós precisamos de muitos cursos, nós precisamos de muita teologia. Eu e pastor Adriano fizemos sim, nós fizemos 4 anos de teologia no Seminário Batista. 4 anos, não é brincadeira. Mas eu te digo, você precisa disso? Não! Você precisa do enchimento do Espírito Santo, porque Ele te basta. É Ele que vai te encher, é Ele que vai te capacitar, é Ele quem vai te enviar. E esse enviar pode ser para a África, como foi mostrado aqui hoje, mas esse enviar pode ser dentro da tua casa. Entende? E vocês estão preparados? Eu estou preparada. Ou quanto tempo nós precisamos ser treinados? O quanto nós precisamos de que pessoas fiquem nos instruindo ou nos chamando para nós sairmos dos bancos das igrejas e estarmos preparados para fazer aquilo que o Senhor tem urgência, uma necessidade urgente. Uma necessidade urgente. A obra é urgente. Só que nenhuma obra é feita se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Então a urgência maior hoje aqui é sermos cheios do Espírito Santo. Vocês estão entendendo, gente? Olha aqui. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não perdemos tempo.
Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não nos metemos em coisas que não nos farão prosperar. Pode até parecer que vão nos prosperar aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus não. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, basta uma situação se apresentar à nossa frente, que nós vamos agir. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não nos melindramos, entendam isso. Nós não temos tempo para perder com coisas pequenas. Você acha que Barnabé, como era a situação desse homem? Você acha que Barnabé, ele estava com os olhos em coisas pequenas ali em Jerusalém? Você acha que ele estava perdendo tempo com aquilo que não valia nada aos olhos de Deus? Briguinhas, desencontros, relacionamentos, coisas pequenas. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós só olhamos para as coisas do alto, gente. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a coisa é impactante. Deixa eu te falar, muitas vezes, nós pastores, ouvimos assim, aquilo lá é para o pastor fazer, não é para mim. Estar lá é para o pastor estar, eu não preciso. Só que teve um dia que nós pisamos pela primeira vez numa igreja evangélica. Eu não conhecia Jesus, Adriano não conhecia Jesus dessa maneira. E essa mesma luz que brilhou, que a palavra diz que brilhou em volta de Saulo naquela estrada de Damasco, eu sei que foi a mesma luz que brilhou à nossa volta naquele dia, lá naquela igreja batista. O impacto foi tão grande, mas foi tão grande que nós estamos aqui até hoje. Naquele momento, eu sei que eu fui cheia do Espírito Santo. Eu não precisei de ninguém colocar a mão em mim. Eu não precisei sair pulando, rodopiando, falando em línguas, orando mistérios. Eu não precisei nada disso. Inclusive eu não fiz. Eu não orei em línguas. Eu não pulei. Eu não caí. Eu não fiquei, me remexendo no chão. Eu não fiz nada disso. Mas o impacto foi tão forte. Eu não vi essa luz que cegou Saulo. Eu não vi. Mas eu sei que foi a mesma presença. Eu sei que foi. Porque aquele enchimento de tantos anos, de 20 e tantos anos, que eu já até perdi as contas, é o mesmo enchimento que está aqui hoje. Vocês estão entendendo? É o mesmo. Eu digo para vocês, é o mesmo. E é uma necessidade urgente que o povo de Deus seja cheio do Espírito Santo. Eu não estou falando aqui de dons, eu não estou falando de eu declarar aqui, olha, hoje todo mundo vai levantar e vai começar a orar em línguas. Eu não estou falando disso. Isso são sinais que podem ou não acontecer. Muita coisa já foi ensinada errado aí fora sobre isso. Isso são sinais que podem ou não acontecer, são dons, mas não é isso que vai evidenciar na tua vida o enchimento do Espírito Santo. O que vai evidenciar na tua vida, se você está cheio ou se você está vazio, é o quanto você está disponível para o Senhor. Resumindo é isso. O que vai evidenciar na tua vida, preste atenção. Gabi, grava isso. Eu quero que grava isso. Por favor, pega o celular. Porque um dia nós vamos falar, lembra quando a pastora falou? Gente, é uma necessidade urgente da igreja ser cheia do Espírito Santo.
O que vai evidenciar na tua vida cristã, se você é cheio ou não do Espírito Santo, não é pular, não é se remexer no chão, não é sair rodando roupa, não é falar em línguas, não é nada disso. O que vai evidenciar se você é cheio do Espírito Santo é o quanto você está disponível para o Senhor. E quando eu digo para o Senhor, é para a obra do Senhor. Porque o Senhor tem uma obra nessa terra. O Senhor, não são os pastores, não são os pastores. Nós somos aqui amigos de Deus, fazendo o que Ele colocou nas nossas mãos. Mas o dono da obra é o Todo-Poderoso. E quando você está cheio do Espírito Santo, você quer servi-lo. Você quer trabalhar para Ele, você quer que Ele seja honrado através da tua vida, porque afinal de contas Ele pagou um preço na cruz por nós. E o que nós podemos fazer por Ele agora? Trabalhar para Ele, trabalhar para Ele nesta terra. Quando vai alguém na tua casa, ou melhor, quando você vai na casa de alguém, a pessoa faz alguma coisa para você, e você é bem recebido, ela te serve alguma coisa, muitas vezes até te dá um presente, te dá uma lembrança. Qual que é o sentimento? De retribuir. Eu tenho muito esse sentimento. Quando alguém me dá alguma coisa, eu fico com um sentimento, uma vontade de retribuir. O que Jesus espera da sua igreja? O que Jesus espera da sua igreja? Que você compre um carro para dar para Ele? Que você compre uma casa para dar para Ele? Você pode sim. Eu já vi. E eu não estou pregando isso aqui para falar isso para vocês, não esperando alguma coisa, em nome de Jesus. Nem estava preparado. Eu já vi gente chegando na porta da igreja e entregando o carro para a obra. Eu já vi gente vendendo a sua casa e entregando para um propósito grande que a igreja tinha. Eu já vi. Mas o assunto não é sobre isso. É sobre você se entregar para o Senhor. Olha aqui, continuando agora. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. De todo o coração. Ele chega, ele vai lá e constata, é verdade. O que chegou de informação lá em Jerusalém é verdade. Está acontecendo mesmo essa maravilha aqui. E o que ele faz? Ele diz assim: permaneçam firmes. É isso mesmo que vocês têm que fazer. Vamos nos unir, vamos nos acolher e vamos ficar fortes nessa obra, porque é o que nós temos que retribuir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que Ele fez por nós, agora é a nossa vez. Parece que eu vejo Barnabé animando aqueles irmãos. E olha o que a palavra fala no 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Cheio do Espírito Santo e de fé. E eu não sei se você sabe, mas a fé é um dom do Espírito Santo. A fé é um dom do Espírito Santo. Então, se a tua fé está fraca, querido, querida, você precisa se encher do Espírito Santo, porque na hora que você começar a chamar por Ele, a sair da carne, sai das coisas da carne, começa a se encher do Espírito Santo, a tua fé vai bombar. A tua fé vai bombar. E você não vai mais ficar preocupado se alguém virou o rosto para você, se o outro não te cumprimentou, se teve uma fofoca lá em cima no Ministério Infantil, se teve um problema na cantina, se a parede é preta. As tuas lutas pessoais, você estará cheio de fé para lutar o bom combate. Não vai ficar chorando pelos cantos, você vai se levantar e vai dizer: Senhor, eu estou aqui, e é o Senhor quem me fortalece, é o Senhor quem me guarda, é o Senhor quem me sustenta, e vamos para a próxima batalha. O que faz isso é o Espírito Santo, querido. Entende? Enchimento do Espírito Santo. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Quem da tua família não está aqui? Quem da tua família não está aqui? Hein?
Teu pai, tua mãe, teu filho, teu irmão, teu tio. Quem da tua família não conhece o Deus que você conhece? Só que se nós estivermos vazios, se a igreja estiver vazia do Espírito Santo, estas pessoas não serão alcançadas. Porque os apóstolos já passaram por aqui e fizeram a obra. Filipe já passou por aqui, deu conta. Estevão já passou por aqui, deu conta, muita conta. Paulo, Pedro, Tiago, Barnabé, eles já passaram por aqui. Não voltarão. Se eles pudessem voltar e nos ajudar, mas eles não voltarão. Está nas nossas mãos, gente. Está nas nossas mãos. E se as próximas gerações fossem contar dos crentes de 2024? O que eles iriam escrever? Se a Bíblia fosse continuar, se Atos fosse continuar a história da igreja, o que os irmãos de daqui 300 anos iam ler sobre nós? Que legado nós vamos deixar? Você só vai ter força e vontade cheia do Espírito Santo. Estes homens e várias mulheres citadas ao longo do Novo Testamento só fizeram, cheios do Espírito Santo, uma necessidade urgente para a igreja de hoje. A igreja de hoje não é aquele que vai chegar. A igreja de hoje somos nós. Somos nós. E ela está cheia de necessidade. Vocês querem que eu faça uma lista? Vocês querem que eu comece a contar a lista de necessidades da igreja? A nossa aqui, que eu sei que todas têm. Vocês querem que eu comece a contar quais as nossas necessidades hoje? Eu vou falar para vocês. Nós precisamos de pelo menos 2 professoras no Ministério Infantil, porque 2 estão trabalhando sem parar. Nós precisamos de gente para revezar na porta com a Juliette. Nós precisamos de alguém para revezar com o Antônio na iluminação. Nós precisamos de alguém para ajudar a Sol e o Ramon na integração, que estão responsáveis por ensinar a palavra a todos aqueles que chegarem. Nós precisamos de alguém para liderar os adolescentes. Que crianças cresceram e nós temos pelo menos, não sei quantos, mas a gente tem uma turma já de adolescentes e não tem quem dá aula para eles. Nós precisamos de outra banda de louvor. Nós precisamos daqueles que abram suas casas para serem pontos de pregação. E tem gente ainda nervosinha com a igreja. E tem gente ainda magoadinho com alguma coisa. Entende? E não é só aqui não, é em toda a igreja. E eu sei que as nossas necessidades são necessidades da outra igreja também. Nós precisamos de mais dinheiro para fazer mais missão. E se eu chamar o pastor Adriano aqui, ele vai continuar uma extensa lista falando. Vocês estão entendendo, gente? E as pessoas que vão se levantar cheias do Espírito Santo somos nós. Somos nós. Não por cargo, não por honra humana, não para aparecer, nada disso. Quando nós nos convertemos, nós trabalhávamos em tudo e não éramos nem vistos. Nós não éramos nem vistos. Nós não queríamos ser vistos. Eu estou hoje aqui porque Deus mandou, porque eu não escolhi. Eu não fiquei orando a Deus e falando: Senhor, eu quero muito aparecer, eu quero estar lá no púlpito de uma igreja, eu quero pregar, eu quero que todo mundo conheça meu nome. Eu nunca fiz essa oração na vida. E Deus sabe, Ele está aqui, Ele sabe. Nós não aparecíamos, ninguém nem sabia, mas eu estava lá, enfiada no Ministério Infantil, dando aula para as turmas mais complicadas que ninguém queria. Passei a amar aquelas crianças.
Adriano, tocando e cantando, porque cheio do Espírito Santo, ele foi aprender a tocar. Ele foi aprender a tocar para poder ajudar a igreja onde nós estávamos. Cheio do Espírito Santo, ele aprendeu a tocar teclado, ele aprendeu a tocar violão, ele aprendeu a tocar bateria. Cheio do Espírito Santo. No momento ali daquela avalanche que aconteceu na minha vida, quando eu conheci Jesus, não sabia ainda nada da palavra. Por isso que eu te digo, você não precisa ser um expert em Bíblia para ser usado por Deus e para ser cheio do Espírito Santo. Eu não sabia quase nada ainda da palavra. Estava dentro de clínica de recuperação fazendo visita. Estava entregando cesta básica com a turma que fazia essa parte na igreja. Envolvida em tudo quanto era coisa da igreja. Era preparar uma festa de aniversário para alguém, eu estava lá. Era visitar alguém, eu estava lá. Era acompanhar aqueles que cuidavam de nós, eu estava lá. Quem faz isso? É o Espírito Santo. Eu não tenho mérito nenhum, porque se Ele não tivesse me enchido, eu não teria feito nada. Agora, se eu virar aqui para vocês e falar: quem quer ser professora do Ministério Infantil? Quem quer revezar com a Ju na porta? Quem quer aprender sobre a iluminação e revezar com o Antônio? O Alex, eu estou vendo o Alex hoje aqui, mas fazia 2 anos que esse menino estava trancado lá dentro, trabalhando para o Senhor. Vocês lembram que ele fica lá dentro? 2 anos, a gente não lembra. Teve um dia que eu conversei com o pastor Adriano e eu mesmo falei assim: Adriano, a gente está negligenciando com o Alex, porque é tanta coisa para a gente pensar que a gente nem lembra que o Alex está lá dentro há 2 anos. E por que não lembra? Por causa que é tanta coisa que a gente precisa fazer e resolver. É tanta coisa, a gente tem que visitar, a gente tem que conversar com um tanto de gente. E é a obra. E isso é maravilhoso, porque nós estamos aqui para isso. Para falar de Jesus, para cuidar das pessoas, para abraçar, para amar. E aí quando você tem alguém que se levanta e fala: deixa que eu faço, você põe a pessoa lá, e você vai se preocupar com as outras coisas. Então, Alex, a nossa confiança no que você estava fazendo ali dentro, fez com que você acabasse ficando lá 2 anos. Mas a Bíblia fala, né? Nenhuma obra no Senhor é em vão. Deus anotou, viu? Deus anotou cada domingo que você ficou lá dentro. Como a Van, que fica muito lá dentro também. Gente, é como se Deus estivesse dando um grito em 2024. E falando que a igreja precisa ser chacoalhada. E sabe quando que Deus me deu essa palavra? Quem está nos grupos aí sabe. Hoje cedo eu compartilhei um pedaço dessa palavra. Naquele momento, eu fui sendo tão cheia da presença de Deus. Eu comecei a chorar ali mesmo, enquanto eu escrevia para enviar para vocês. Tanto que eu escrevi lá no final, né? Se alguém quiser conversar, eu estou aqui. Porque toda vez que eu envio uma palavra, que eu escrevo algo, que Deus me dá algo e eu envio a vocês, tudo que eu peço é que o Espírito Santo mexa nas vidas. Mexa e tire da zona de conforto. Vocês acham que eu e o pastor Adriano vivemos numa zona de conforto? Nós não vivemos o conforto nem um dia sequer. Nem um dia sequer nós vivemos no conforto. Porque os nossos olhos estão focados: Senhor, o que podemos fazer de melhor? Senhor, a quem podemos chamar? Senhor, com quem nós podemos nos juntar para fazermos melhor? Quem o Senhor vai levantar? Com quem nós conversamos? Quem está disponível, Espírito Santo? Se tem uma coisa que não existe nas nossas vidas, é zona de conforto.
Por quê? Porque estamos o tempo todo buscando o enchimento do Espírito Santo. O teu lugar não é na cadeira. Talvez eu esteja olhando para algumas pessoas, mas eu gostaria de olhar para todas. O teu lugar não é na cadeira. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é o termômetro, nós não conseguimos ficar na cadeira. É o termômetro, é o indicativo. Nós não conseguimos ficar na cadeira. Eu vou fazer qualquer coisa. Gente, o que eu já lavei de banheiro de igreja. O que eu já lavei de banheiro de igreja. Pastor Adriano, até... como é que é, Adri? Quando você foi lá colocar junto com o pastor da igreja, lá você foi colocar o piso. Não foi? Fizeram lá, acho que o altar, não sei. Entendeu? Foi colocar o piso lá no altar. E qual o problema? Nós precisamos nos aliançar, gente. Nos aliançar. Para buscarmos esse enchimento. Para que sejamos colaboradores entre nós. Para que o Espírito Santo nos desperte para toda boa obra. Os pais das crianças, dos adolescentes, o que vamos ensinar para as crianças? Que nós somos disponíveis para a obra do Senhor ou não? As crianças vão ver em nós o quê? As meninas foram criadas dentro da igreja. Às vezes eu estava lá com mangueira, lavando, e elas estavam de canto lá. A Gabi hoje está aqui. Nós passamos vários domingos sem as 3. Hoje a Gabi está aqui. Não era, Gabi? Entendeu? Vigília, elas dormiam onde dava. Encostava ali na cadeira, no canto, dormia. Nunca nós falamos para Deus, hoje não dá, Deus. Hoje não dá, Deus. Eu acho que eu vou morrer sem conseguir dizer a Deus, ó Deus, hoje não dá. Uma necessidade urgente. A igreja precisa buscar o enchimento. E parar. Nós precisamos parar de sermos cheios dos nossos problemas. Porque os nossos problemas nos roubam de Deus. Os nossos problemas ocupam o lugar de Deus nas nossas vidas e se tornam muletas. Eu não posso por causa do meu pai, eu não posso por causa dos meus filhos, eu não posso por causa que está calor, eu não posso por causa que está frio, eu não posso porque eu não tenho dinheiro, eu não posso porque eu estou cansado, eu trabalhei o dia todo, eu não posso porque eu não dormi, eu não posso. Meu Deus do céu. Faça um propósito com Deus e diga para Ele que você nunca mais vai dizer para Ele, eu não posso. Porque Ele pôde morrer na cruz por você. Faça um propósito com Deus e diga, Senhor, eu nunca mais vou dizer que eu não posso. O meu problema não vai me impedir, a minha falta de dinheiro não vai me impedir, as minhas dores não vão me impedir, a minha família não vai me impedir, porque deixa eu te falar uma coisa, a família, depois de Deus, é o mais importante, eu quero te dizer isso, mas muitas vezes, Satanás usa dessa desculpa para te arrancar da casa de oração. Muitas vezes, a família é desculpa para nós não nos lançarmos e fazermos aquilo que Ele espera de nós. Van.
Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui para vocês entenderem. Eu pedi hoje para a Gabi, eu estava correndo com as coisas, eu falei, Gabi, procura para mim, me dá uma informação aqui. E ela procurou. Olha aqui, para vocês verem o enchimento que Barnabé estava, que quando ele sai de Jerusalém e ele vai a Antioquia, isso dá 150 horas andando. 150 horas andando de Jerusalém a Antioquia, 10 horas direto de carro. Dias atrás nós fomos lá perto de Porto Alegre, nós fizemos uma pausa de carro, nós fizemos 8 horas, dormimos numa cidade lá, acho que Joinville, e depois fizemos o restante. Eu não sei quantas paradas Barnabé deu, eu sei que ele caminhou 150 quilômetros. Que desculpa nós temos para dar? Sendo que, olha aqui, eu vou compartilhar algo com vocês. Eu já cheguei a falar para a gente aqui dentro, irmãos nossos, que têm às vezes dificuldade para vir, mulheres, jovens, eu já cheguei a dizer o seguinte: não falte, pode pegar o Uber que eu pago. Está entendendo? Que pastores são esses? Que sabem da urgência, da necessidade de vocês viverem a palavra e serem cheios do Espírito Santo. Eu já falei, para mulheres amigas aqui dentro, olha, não falte, se você não tiver como vir nem a pé, nem de bicicleta. Teve um dia que eu falei, se vira, mas vem. Falei isso. Eu falei, se vira, mas vem a pé, de bicicleta, pega ônibus, espera alguém te buscar, perde a vergonha e pede carona. E se você não conseguir nada, eu pago Uber para você. Eu já falei para jovem aqui também, em reunião com jovens e no particular, eu já falei, pode vir, eu pago Uber para você vir e pago para você voltar para o Iguaçu. E estou falando para vocês, e não tem vergonha nenhuma não em vocês pedirem ajuda, porque quando vocês estão cheios do Espírito Santo, vocês vão querer estar na casa do Pai, vocês vão querer vir à igreja, custe o que custar. Quantas noites lá em Minas, por falta de dinheiro, para deixar o carro na garagem, eu ia a pé com 3, ele estava trabalhando aqui, a gente ainda morava em Minas. Era uma ladeira, eu descia e depois eu subia com 3 bebês, a Isabelle no colo, a Dani com 2 aninhos, a Gabi com 4 aninhos, a pé. Estão entendendo? Então eu sei do que eu estou falando para vocês. O que pode ser difícil se nos compararmos a um homem que andou 150 quilômetros para ir falar de Jesus e animar aquele povo? E agora nesse trecho que eu li, que ele foi a Tarso procurar Saulo, ele andou mais 50. Ele andou mais 50 quilômetros de Antioquia a Jerusalém, queridos. O que é difícil para nós hoje? E eu deixo aqui registrado, qualquer um de vocês está com alguma dificuldade para vir à igreja, e é só esse o problema que te impede de vir à igreja, não é tua preguiça, teu cansaço, a visita que chegou, a falta de vontade, não é nada disso, é só financeiro. A gente banca para você vir à igreja o ano inteiro, se você precisar. Você está entendendo? A gente banca para você vir à igreja, porque nós sabemos a necessidade de todos nós de ouvirmos a palavra de Deus. (verso 26). Então ele tinha ido a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, ou seja, andou mais 50 de volta de Tarso para Antioquia.
Tem o mapa? Pode pôr, Van, para mim. Coloca o mapa, por favor. Tarso. Vocês estão vendo lá em cima Tarso? Jerusalém. Antioquia, que agora é Antáquia, né? Agora é Antáquia. Então nesse mapa está Antáquia. Olha isso aqui, Jerusalém. 150 quilômetros até Antioquia. 150 horas. Cadê Tarso? Aí. E agora mais o outro trajeto, ó. De Antáquia, Antioquia, até Tarso. Não sei se eu estou na frente, estou, né? Claro. Mas, ó, para vocês verem, gente. E aqui, ó, Chipre, todo esse lugar aqui. Depois Paulo faz as viagens missionárias dele aí, ó. No pé. No pé. Não tinha Uber, não. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito, cheio do Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Ou seja, Barnabé e Saulo agora vão de volta à Judéia. Jerusalém está na Judéia. Eles andam mais 150 horas de volta. E outros irmãos ali, cheios do Espírito Santo, dão ofertas para que eles carreguem para pessoas que eles nunca iam ver. Porque é muito fácil você fazer alguma coisa pelo teu filho. É muito fácil abençoar a Gabi. Eu amo. Entende? É muito fácil eu sair daqui e socorrer ela em Sorocaba a qualquer hora do dia ou da noite. Eu já falei para ela, pode chamar. Nós vamos qualquer hora do dia e da noite. Eu falei para a Dani. Falei, Dani, você está aí nos Estados Unidos. Qualquer coisa que acontecer, eu pego o primeiro avião e vou aí. Qualquer coisa. Pego o primeiro avião e vou lá ajudar minha filha. Mas é fácil fazer isso pela minha filha. É minha filha. Esses irmãos se uniram. Eu fico pensando assim, todo mundo dando o melhor que tinha. Todo mundo dando a melhor oferta, entregando coisas pessoais, para que Barnabé e Saulo levassem para pessoas que talvez eles nunca fossem conhecer. Como as ofertas que nós enviamos lá para a África. Pessoas batizadas lá. Eu tenho muita vontade de ir lá. Muita vontade. Uma obra pegando fogo lá, sabe? Tenho muita vontade de ver isso. Mas talvez eu não vá conhecer ninguém daqueles que a gente passa aqui. Entende? É amar como Jesus nos amou. Essa igreja chama amor transbordante, não é por nossa causa não, que nós temos muito amor. Nós precisamos desenvolver esse amor. Mas é o amor de Jesus. O amor de Deus que transbordou na cruz e está impactando as nossas vidas até hoje. Por isso que ela chama amor transbordante. O amor de Deus que transbordou no sacrifício da cruz e está impactando as nossas vidas até hoje. Amém, gente? Tá, eu falei tudo isso aqui, falei várias vezes para vocês que a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. E aí? Qual é a orientação bíblica para isso? Como que a gente faz para viver esse fogo? Como que a gente faz para viver esse fogo? Abra lá em Efésios 5. Ô Van, por favor, acho que você já separou aí.
Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Eu não sei quem bebe aqui. Nem os mais antigos aqui da igreja, nem vocês que eu estou vendo talvez pela primeira vez. Eu não sei se você bebe. Não sei quanto você bebe. Não sei o que você acha que é beber sem se embriagar. Só te digo, toma cuidado. Porque a ordem de Deus é bem clara. Não se embriaguem com vinho. E nós não sabemos, nós não temos um termômetro para saber se um copo nos embriaga, se uma caixa de cerveja me embriaga. Nós não sabemos. Você acha que você tem o controle da tua vida, mas só Deus sabe quando você passa de sóbrio a embriagado. E na lei dos homens, se você tomar, acho que um copo parece, de cerveja e passar lá no bafômetro, você já é parado, já acusa lá que você não pode. Você está entendendo? Aí eu te pergunto, sem saber, ninguém aqui, eu não sei de ninguém aqui, se bebe cerveja de final de semana, se toma vinho comendo queijo toda hora, eu não sei, em nome de Jesus. Mas eu te pergunto, vale a pena correr o risco por um copo de cerveja? Vale a pena uma garrafa de vinho? Você entrar na zona da embriaguez? Vale a pena? O pastor Adriano já deu testemunho aqui várias vezes. Ele tomava caixas de cerveja. Caixas, porque a diversão lá no interior de Minas era assim. Era ir para o bar com a galera, com os amigos, e ficar lá bebendo de tarde até a madrugada. Essa era a diversão. Ele bebia caixas de cerveja. Um dia ele raciocinou, sabe? Que a nossa vida cristã ela tem que ser racional e não emotiva. A gente não vive na emoção, gente. A emoção é burra. Ela te leva a fazer coisas que depois você se arrepende. Lembra disso? A emoção é burra. Nós precisamos raciocinar. Eu não passei por isso na minha conversão, porque eu nunca bebi. Eu não gosto nem do cheiro. Nem antes de conhecer Jesus, eu nunca bebi. Agora ele raciocinou e ele pensou: eu posso diminuir, né? Eu tomava uma caixa, eu posso tomar uma garrafa. Mas vale a pena eu correr o risco de pecar? Olha o que Jesus fez por mim. O que é uma cerveja? Ele raciocinou e disse: não vale a pena. Nunca mais vou beber. Entende? Ponto. Faz mais de 20 anos. Fez falta? Nunca. Sabe por quê? A nossa alegria não vem da bebida. A nossa alegria vem do quê? Do enchimento do Espírito Santo. Ele nos dá a verdadeira alegria. Você pode sair para os lugares, você não precisa beber, querido. É engano de Satanás, é engano do diabo. Então a palavra diz ali, olha, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. 19. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Aí você vai me falar: pastor, eu já ouvi isso a minha vida inteira cristã. E hoje eu virei para o Adriano e eu disse assim para ele: mas o saber não é fazer. Entre saber e fazer tem uma distância absurda. Eu leio esses 2 versículos tão conhecidos para nós e você pode falar: já ouvi tantas vezes esse versículo. Ok, você sabe, você conhece, mas entre o conhecer e o ser e o fazer existe uma distância imensa. O Senhor está nos chamando para fazermos aquilo que conhecemos. Amém, gente? E quando a palavra fala, a maneira, olha lá,
grava isso, Efésios 5,19, como eu me encho do Espírito Santo, e você pode falar, só isso? Pelo amor de Deus, olha lá, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, é o que a gente é lendo da palavra, é bebendo disso que vocês estão bebendo aqui hoje, é louvando como nós louvamos, é orando como nós vamos fazer agora no final. Vocês têm aqui tudo pronto para vocês serem cheios do Espírito Santo e frutificarem para a glória de Deus. Darem muitos frutos, foi pregado semana passada aqui sobre isso. Muitos frutos, muitos frutos. E os frutos não serão dados na cadeira. Os frutos não serão dados na cadeira. Vocês estão entendendo? Talvez a hora que vocês começarem a cuidar das coisas de Deus, vocês vão aprender a maior lição, que enquanto nós estamos cuidando das coisas de Deus, Ele cuida dos nossos problemas. A nossa casa, nós não temos condições de transformar. Relacionamentos, nós não temos condições de transformar. Doenças nós não temos condições de curar. Dinheiro nós não conseguimos fazer uma multiplicação por nós mesmos. Casamento, vida espiritual, nós não conseguimos mudar por nós mesmos. Então não adianta você ficar amarrado nos teus problemas e dizendo que você não tem tempo para fazer a obra. Não adianta você ficar amarrado na tua rotina, dizendo que você não tem tempo para fazer a obra. Na hora que você acordar e for se encher do Espírito Santo e começar a dar frutos para a glória de Deus, e estiver envolvido com as coisas de Deus, Ele irá resolver os teus problemas. Entenderam? Se coloque em pé, por favor.